Casa, aqui do cantinho, uma alegria estarmos aqui reunidos. Vamos reforçar o nosso agradecimento ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso amigo, companheiro, nosso guia e modelo, que a gente possa, nessa noite, buscar essa reflexão gostosa desse livro, Boa Nova, psicografia do Chico. Obrigado, Chico, ditado por Humberto de Campos. Obrigado, Humberto de Campos, por essa beleza de obra que coloca para que a gente possa refletir. E a gente preparando o estudo, deu uma passadinha no prefácio e ouso dizer que essas lições, as 30 desse livro, também são um evangelho. Humberto de Campos fala isso no prefácio. Ele fala que garimpou de muitas cenas que ele visualizou, né, no plano espiritual, essas 30 para trazer para a gente. E falar da família Zebedeu é um desafio, porque coloca para a gente um homem, Zebedeu, que tinha um grande apreço à lei, conhecedor da Torá, estudante, estudioso, um senhor que por muitos anos era uma prática deles estudar a Torá durante toda a sua vida. Dizem que eles liam, estudavam a Torá todo ano, do início ao fim, né? Nos seus encontros no sábado, passava o dia refletindo sobre as leis. Então era um homem muito ligado às leis. E aí a narrativa começa falando dois filhos que já tinham ouvido as primeiras pregações de Jesus. Olha que bacana isso, né? Tiago, João, já tinham ouvido as primeiras. E eles eram jovens. E Jesus vai de encontro a eles e os convida. E eles ficam radiantes com o convite. Quem não ficaria, né? Já ouvindo de antemão, né, aquela pregação, aquela boa nova, né, e tocados daquilo. Aí Jesus vai de encontro a eles e os convida. Eles ficam jubilosos, aproximam-se do Rabi e deitam elogios. E Jesus ainda faz um carinho, né? Porque quem já leu a narrativa fala que Jesus passa a mão nos cabelos de João, né? Tiago, né? Fica aquela confraternização gostosa daqueles três companheiros. E eles, depois disso, os dois vão para casa e contam para a mãe, né? Contam para a mãe aquela, poxa, olha, o Rabi, né? O Messias nos convidou. E aí, nossa querida Salomé também faz conta disso. Quem sabe o Rabi não tem um patrocinador que vai fazer as coisas que ele propõe mesmo. Tem aí, está correndo um comentário que vai ter uma mudança com os romanos, aquela coisa. Quem sabe não será essa? Então eu vou até ele, porque ela também tinha ouvido a pregação. Eu vou até ele solicitar alguma coisa para os meus filhos, né? Já que você está sendo convidado. E ela tem um olhar um pouco materialista, de resolver com aquele Messias, com Cristo, as questões do dia a dia. E ela vai até Jesus e faz a pergunta para ele, propõe para ele uma direita, uma esquerda. Jesus, na sua contemplação daquela alma, que ainda não conseguia entender a profundidade dos seus ensinamentos, das suas pregações, ele fala: será que eles vão conseguir beber do meu cálice?
Será que nós, amigos, conseguimos beber um golinho, molhar a língua, né? Um pouquinho, né? Será que a gente consegue com os nossos saberes atuais? Uma proposta desafiadora que o Cristo fez e faz para nós todo dia. Será que a gente consegue ter várias ações ao longo do dia condizentes com o que sabemos? Porque essa é a nossa grande dificuldade, não é? Trazer da nossa intelectualidade para o nosso coração e que isso se resulte em trabalho ao longo do dia. Nós que somos aqui do cantinho, né? Os de casa, todos nós batalhando, né? Frequentes, assíduos, dedicados. Quantas vezes não somos chamados lá fora a mostrar aquilo que estudamos? E Jesus fala, será que eles vão conseguir beber? E aí os dois, Tiago e João, vamos sim. Vamos sim. Aquele desejo, aquelas novidades na mente, as possibilidades. Vamos sim. E aí Jesus informa que a direita ou a esquerda dependiam de Deus. Esta posição não era dele. E aí ela fica meio sem graça, porque estava na presença de alguns discípulos, e vai embora. E quando Zebedeu chega em casa, o seu marido, ela participa para ele o que tinha acontecido. E ele, mais os meninos, vão de encontro a Jesus na casa de Pedro. E o encontro é maravilhoso. Né? Aquela família na casa de Pedro, Jesus começando a identificar os trabalhadores que estariam mais dia a dia com ele. Ele recebe esses três. E Zebedeu faz algumas perguntas. E não tem jeito de narrar, o jeito é ler, né? Não tem jeito de narrar. Vamos ler, porque eu acho que nós vamos ganhar muito mais. Eu tentei achar uma forma de contar, mas eu falei, não vou me atrever. Ele fala assim, Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, se tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor, responde Zebedeu. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Olha que interessante, né? Porque muitas das vezes a gente se apropria de um saber, ou vai uma tarefa, entende um pouquinho e acha que aquilo vai aplainar, né? Tudo na nossa vida, não é assim? Vai tudo ficar resolvido. Um pouquinho. E aqui ele está falando de grandes profetas. Quantas das vezes no nosso lar, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seremos mal interpretados. Mal interpretados. A gente sai de casa com todo aquele bom ânimo, né? Todo aquele desejo, pensa na situação de fulano, de Beltrano, e fala assim, não, eu vou dar um conselho, né? Uma orientação, né? A gente vem, né? Não, porque eu vi no livro tal, lembro de Jesus, aí a gente fala. Muitas das vezes, o resultado vai ser muito diferente do esperado.
Jesus está chamando a atenção para isso. Né? Quais são aqueles que saem para pregar e recebem boas palavras, encontram bons caminhos? Continua Humberto de Campos dizendo: e Jesus, o pai de Tiago e de João, ouvia humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou: o reino de Deus, amigos e amigas, tem de ser fundado no coração das criaturas. Olha que interessante. Primeiro lugar, ele precisa estar presente no nosso coração, no sentimento, no entendimento. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Olha que interessante, né? Jesus sabe, o Cristo sabe, que para nos levar à condição de espíritos em melhores condições, vai ter que ter muito trabalho dele e nosso. Árduo é esse trabalho. Por isso que a gente não pode tentar nem pensar em desistir. Né? A gente não pode nem pensar. O trabalho é esse mesmo, árduo. Até porque nós já temos muitos saberes. E aí fica mais difícil ignorar as oportunidades que nos são postas diariamente. Mas ele finaliza essa frase, né? Essa fala para aquela família que estava ali na casa de Pedro e para nós hoje, dizendo da certeza da vitória. Certeza da vitória. E refletindo, né, sobre isso, eu fiquei pensando nas leis de Deus. E aí eu falei, e refleti, falei, existe uma lei que é a lei da felicidade. Vocês já pensaram nisso, amigos? Existe uma lei suprema, que é a lei da felicidade, que é o da vitória. É uma lei divina. Não está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação? E os benfeitores respondem para nós que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, a purificação, a santificação. Em Levítico lá não fala, sede santo como é santo o vosso Pai. Jesus repete na primeira carta de Pedro também. E o que é que a gente entende por perfeição? Senão um lugar muito bom, um lugar que todos estejam em boas condições e que nós também estejamos cada vez mais conectados com esse Deus. E os ensinamentos que o Cristo traz, que a doutrina dos Espíritos nos coloca, é de que estamos caminhando para sermos mais e mais felizes. Cada dia. A gente muitas das vezes não consegue ver a vitória do dia. A gente acorda de manhã, né? Fala, não, hoje eu vou ser um pouquinho melhor, vou ser um pouquinho mais atencioso, um pouquinho mais amigo. Aí quando a gente chega no fim do dia, a gente esquece, mas a gente vence. Um dia de cada vez, um momento de cada vez. São vitórias pequeninas que estão sendo somadas para que a gente alcance essa plenitude na nossa caminhada. Eu lembro sempre daquela fala que está lá no livro Missionários da Luz, se não me engano, capítulo 12, que fala, dá um diálogo entre Manassés, Silvério e André Luiz, em que o Silvério, né, pergunta para Manassés, o livro, gente, né, a psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz,
O Silvério pergunta para o Manassés: a minha programação reencarnatória já está pronta? Ele fala: ainda não. Mas fiquei muito satisfeito por você ter acatado a nossa sugestão. Aí ele fala: claro, não poderia perder essa oportunidade, porque o defeito na perna me será muito útil. Interessante, né? O defeito na perna me será muito útil. E aí a gente acha, né, que muitas das vezes as pessoas que estão com algum defeito, né, entre aspas aí, é porque cortou, arrancou, ou fez mal ao outro, né? Aí o André Luiz pergunta: como é isso? Aí ele responde: é porque nos capítulos anteriores, a vaidade me tirou do caminho. Então, quando isso é muito revelador para nós, porque a gente, muitos dos defeitos que a gente tem, que a gente vê, muitas vezes não é físico, é mental. O causador dele foi a mente, e aí na hora que a gente vai reencarnar, a gente solicita um defeito, né, físico, para que a gente não se comprometa nessas questões. E aí o Manassés vira para ele e fala assim: olha, você vai ficar 70 anos lá, aproveite seu tempo, não quero te ver aqui antes desse tempo. Quero te encontrar aqui como um completista. Completista. Ou seja, aquele que, consciente das oportunidades diárias, familiares, na sociedade, a gente tenta fazer o máximo para completar o projeto que é leve, leve no nosso dia a dia. Né? Certeza da vitória. Não é isso? E aí continua. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam? Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: olha o que para Jesus é a paz. Ele fala: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai, o Pai do Cristo, né? A gente vê no Evangelho que Jesus fala muitas das vezes assim: o vosso Pai, o nosso Pai e o meu Pai. Gradações de proximidade com o ser divino, né? Então aqui ele está falando paz e resignação dele, do Cristo, para Deus. Não é para nós não, né? Ok? Aí ele fala: mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade do espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Não é essa que ele se refere. Trago comigo o Cristo, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. E não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. De novo, a percepção de uma caminhada com final feliz. De uma vitória. Ele está empenhado. Gente, isso é muito bonito de saber, né? A gente sabe, mas não sente, né? Que todo santo dia o Cristo está empenhado na nossa vitória. Ontem, anteontem, hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso é um compromisso dele. A gente lembra daquela frase dele lá no Evangelho: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. As conexões são gostosas, né? São gostosas, são boas, são positivas, tentam nos tirar, né, dessa busca dessa paz e dessa resignação que é a ociosidade. Sempre nos lembrando que reencarnamos
e temos a faca e o queijo na mão. Como bons mineiros, né? A gente parte o tamanho que a gente quer, a gente oferece se a gente quiser, a gente parte na hora que a gente quer, a gente come se tiver com vontade ou não. Nós temos nas nossas mãos todas as ferramentas e instrumentos para termos a vitória, sermos completistas. Isso é muito gostoso de saber. Porque ele fala que o processo é trabalhado no nosso coração. No nosso coração. Então está aí o lugar que ninguém pisa, ninguém mexe sem a nossa permissão. Sem a nossa permissão. E a gente precisa preencher esse coração com as informações que a gente tem para que a gente transforme-se num instrumento afiado, positivo de nosso Pai. Aí Humberto de Campos continua dizendo para nós: eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Consciência de que a caminhada vai ser, muitas das vezes, preenchida com dificuldades. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito. Porque em todo o bom combate repousarão o pensamento no seio amoroso de Deus. Todo o pensamento. Da onde brotam os pensamentos? Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. Amigos e amigas, tem uma frase que eu tenho lá no meu computador que fala assim: se nós confiamos em Deus, Deus também confia em nós. Se nós confiamos nele, ele também confia em nós. Porque ele é o Criador. E nós somos obra dele. E ele tem a certeza dessa vitória. A gente devia Ctrl+C, Ctrl+V isso, né? Copiar essa certeza dele para a nossa vida, para as nossas ações, para o nosso dia a dia e também nas pessoas que caminham conosco. Vocês já pensaram nisso? A gente tem que olhar para aquele companheiro, para aquela companheira, para um filho, para a filha, para um vizinho. Ele também vai chegar na vitória. Então, quando a gente olhar para esses companheiros, a gente precisa amansar os nossos olhares, né? Olhar com mais tranquilidade. Nossa, fulano está numa peleja, né? Igual a gente. Não, ele não vai não na fraternidade. Então o dele deve estar bem mais complicado, não está não? Ele não vai num templo, ele não tem tempo para isso, ele não vai no cantinho, não é assim? Poxa, deve estar muito mais difícil para esse companheiro. Não posso exigir dele, não posso. A gente pode exigir dessa pessoa? Aí é que brota do sentimento, do entendimento,
um olhar de paz, um olhar de carinho, um olhar de irmão para irmão. Né? E aí continua o nosso querido Humberto de Campos. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Não é só para os judeus, não é só para os espíritas, não é só para os católicos, não é só para os ateus, não. O nosso trabalho, amigos, aqui no nosso cantinho, comemorando 73 anos, é de qualquer coração, qualquer alma que bata a nossa porta. E quantas vezes nós precisamos lembrar que nós somos extensão do cantinho de Jesus no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade. Uma extensão. Braços dessa casa. Braços do Cristo. Braços de Deus em todos os lugares que estamos. Precisamos demonstrar os valores que nós abraçamos para com todos. É desafiador. Eu que o diga, muitos de nós que sentimos isso. Porque a gente muitas das vezes costuma separar. E Jesus está falando aqui que não devemos separar. Nem ações, nem palavras. Na lição que foi lida antes, né? Conduta Espírita, do Valdo Vieira, ele fala isso. A ideia não é de separar, é de unir. E continua. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus, os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Olha que lindeza! Devia estar lá de queixo caído, né? Admirado. Falei, olha o que esse homem está falando. O que ele está falando? Olha a proposta dele. Sem preconceitos. Sem diferenciar. Todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. Como é que chama nosso barco mesmo, gente? Terra. Não é? Todos aqui no mesmo barquinho. E muitas das vezes, nós nesse barco, nós deixamos o Cristo dormir. Como está lá no Evangelho, né? A gente deixa ele dormir. E aí o que acontece? A tempestade. Ela se aproxima de nós. E é belíssima essa passagem, porque só se acalma a tempestade, o mar, com o despertar do Cristo que caminha conosco. Só com Ele. Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo estas palavras, últimas palavras, o mestre elucidou: aumentaremos o número dos vossos seguidores. O mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve Zebedeu, ouve Telmo, ouve amigos, ouve humanidade. Nossa causa não é a do número, da quantidade. É a da verdade e do bem. Eu acho que é mais difícil, né? Se fosse para arrumar 5, 6, acho que seria até mais fácil. Mas a nossa causa é da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés,
Ah, pensei que era no pé do outro. Não é não? Não é no pé do outro que a gente tem que esmagar, não? Não, é sobre os nossos pés. Temos e estamos acompanhados de serpentes. No pensar, no sentir. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. Os equivocados têm legiões, né? A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominar as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A glória do bem precisa de quê? Coração bonzinho, coração que entende o outro, uma pessoa que está querendo fazer o melhor. Não precisa de espadas, não precisa de guerra, precisa de um coração que gosta e que tem um apreço pelo bem. Continua Jesus a dizer para nós: a impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom, para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Lembram da parábola de Jesus falando do fermento? Lembram da parábola de Jesus falando do fermento? Um pouquinho só leveda a massa. A gente consegue se ver como fermento? A gente consegue se ver como quem tenta viver de acordo? E quantos de nós não percebemos uns olhares para a nossa conduta? Lá fora, aqui dentro. Quantos de nós não estão sendo observados? Quantos de nós, em algum momento, alguém chega e fala assim: você é espírita? Aí você fala: sou, sabia, só podia ser. Não é um momento de glória? Eu fico muito feliz com isso, porque muitas das vezes eles leem a gente. Isso não é gostoso? Leem as nossas ações, as nossas palavras, o jeitinho assim meio bocó, né? De enfrentar uma situação, uma cena. Muitas das vezes. E isso é muito gostoso. Ser identificado para fermentar os ambientes que somos chamados a estar presente. E continua. Jesus pergunta: quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores. Para salvar uma barca cheia de pescadores, é preciso que alguém esteja olhando, acompanhando, prestando atenção, de coração vivo no bem do outro. Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Perguntinha difícil, né? O evangelho não será bom para todos? Replicou o mestre: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. A mensagem da Boa Nova é excelente para todos.
E aí me veio aqui à mente a fala de Alcione no livro Renúncia, psicografia do Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado aos dois, que ela fala assim, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, vivida e sentida. Não inverti aí, né? Vivida, sentida, conhecida. A mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Olha só, a gente ainda não é bom e justo com a Boa Nova, com o Evangelho. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Evangelho da energia. Evangelho da certeza de vitória. Evangelho da ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, fala Jesus. Exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Gente, glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o fim da vitória final. Novamente, vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Onde é que estaremos juntos mesmo, gente? Onde é que nós estaremos juntos? Na tempestade. Planeta Terra, barco, tempestade, todos juntos. Para quê? Vencermos, auxiliarmos, socorrermos a nós, porque o processo não passa por nós, a consciência desperta não passa por nós, os saberes não vêm, nós precisamos digerir, sentir, para poder estar junto. Estamos sim passando por uma tempestade. Ontem, anteontem. Mas a tempestade que nos vem hoje é uma tempestade muito diferente. É uma tempestade daqueles que sabem para que a tempestade. Nós sabemos para quê. É para chegarmos à perfeição. E necessitamos dela como prova, como expiação, como missão. Isso é muito interessante, né? Necessitamos dela. E aí Buda, né, tem uma frase muito bacana que ele fala que a dor é a incentivadora da consciência. Muitas das vezes a tempestade, o sofrimento, as dificuldades, elas nos despertam para coisas maiores. A tempestade é boa. A água é boa. O passar é gostoso. Porque a gente já tem uma referência, uma luz que a gente já busca todo dia, todo momento. Todo dia e todo momento. De vez em quando a gente pisca, né? E não presta atenção nela. Mas ela está lá. E aí na hora que a gente dá uma arrumada, uma aprumada, a gente, ó, a luz, é ali que eu tenho que ir. Tava, né? Errei aqui, mas é ali. A tempestade é muito boa. Não repousaremos até o fim, até o dia da vitória final.
Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, vem, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. A obra do mundo pertence a Deus. Nós somos funcionários de Deus. Filhos, companheiros, tarefeiros de Deus, nosso Pai. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelava o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Acolhe. O velho pescador de Cafarnaum, se adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: levanta-te. Perdão, gente. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Bonito isso, né? Os filhos de Deus vivem de pé. Estar de pé, amigos, é ter a consciência desperta, as respostas que necessitamos. A ciência espírita traz isso para nós. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas, as obras do Chico, trazidas, né, do André Luiz, do Emmanuel, de tantos outros, as obras do Divaldo, são respostas. Respostas. Um gabarito com todas as respostas para o nosso dia a dia. E a gente lendo essa lição maravilhosa, a gente percebe que mais uma resposta nos vem ao coração. Como caminhar? O que buscamos? Os alvos que queremos? Jesus aqui nos esclarece. Estamos sim numa tempestade, mas não sozinhos. Nunca sozinhos. Nunca. Isso é muito importante. E eu lembro do Quarteto Fantástico. Vocês conhecem o Quarteto Fantástico? Todo mundo conhece, né? Não? Gente, então vou citar o Quarteto Fantástico. Primeiro, Deus. Primeiro membro do nosso Quarteto Fantástico.
Segundo, o Cristo. Terceiro, nosso anjo da guarda. E nós, no mínimo, em qualquer situação, ontem, hoje e amanhã, estaremos acompanhados do quarteto fantástico. Então precisamos buscar essa leveza de sabermos como somos amparados. E não é amparados de vez em quando, é amparado sempre. Porque nós temos pai, não padrasto. Nós temos um irmão mais velho, parceiro, companheiro, comprometido. Nós temos um anjo da guarda que nos sussurra diariamente. Vira para a esquerda, vira para a direita. Ó, o fogão está aceso. Você esqueceu disso, não é assim? O dia inteiro esse companheiro sussurrando no nosso ouvido. E a gente precisa se conectar. A gente precisa buscar nessas obras, no Evangelho, a luz, a paz, para passarmos por essa tempestade. Com calma, com elegância, com bom ânimo. Com bom ânimo. De pé. De pé. Né? Estar de pé, estar buscando as coisas do Altíssimo. E Humberto de Campos finaliza dizendo: avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, os meus filhos são vossos. Entrega, né? Os 2 filhos, preciosidade para ele. Lembrando que Jesus os convidou para estar com eles. Agora teriam uma nova missão, um novo comprometimento. E ele entrega aquele que é de direito, né? Aquele que seria mais aconselhável que nós também nos entregássemos a ele. Já pensaram nisso? Quanto é necessário que a gente entregue tudo ao Cristo, a Jesus. A nossa caminhada, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Precisamos entregar alegremente, como Zebedeu, conscientes que estamos nos entregando a um ser que nos ama muito. Nos ama muito. Tem muito apreço por nós. Muito apreço. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos, terrenos, sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Como é que a fé viva chega ao nosso coração? Como é que a fé viva chega no nosso coração? E não é fé de ter fé. É fé, como diz Emmanuel lá no livro Consolador, é a fé de ter a certeza de tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Porque ele, porque ela, porque eles, porque elas, porque a família, porque a cidade, porque o país, porque o planeta. Esse entendimento. Ai, cansei.
Hã? Tem de bom ânimo, diz o Delano aqui. Viu, gente, casa? Não vale cansar. Queridos, com gratidão, né? A Deus, esse Pai, essa obra maravilhosa. A gente vai para casa, né? Refletindo. Eu estou refletindo há mais tempo que vocês, né? E vou refletir muito mais depois desse nosso gostoso encontro. Que a gente se entregue a esse Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.